O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e Simão e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seu som ressoar e se espalha em toda a terra. Seu som ressoar e se espalha em toda a terra. Seu som ressoar e se espalha em toda a terra. Seu som ressoar e se espalha em toda a terra. Hoje a igreja se veste de vermelho por lembrar o apóstolo São José, o martírio de André. E nesse período agora do advento, onde a veste litúrgica é o roxo, mas esse intervalo para recordar esse apóstolo André, tudo aquilo que ele foi como apóstolo, representando ali um seguidor de Jesus, um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma característica muito particular de André, do apóstolo André, sobretudo no Evangelho de São João vai dizer, e assim a tradição o considera, como aquele que foi chamado por primeiro. Tanto é que posteriormente André apresenta a Pedro Jesus e depois os demais. Tanto é que ele é considerado aquele que foi chamado por primeiro. Então tem esta característica muito particular, o apóstolo André, no qual hoje a igreja se veste de vermelho para fazer memória a ele. Esta é uma das características de Santo André. Esse que foi chamado por primeiro por nosso Senhor Jesus Cristo, e sendo chamado primeiro, outros, por causa do chamado dele, acabaram conhecendo também Jesus. E uma outra característica que eu destaco para que vocês possam compreender aquilo que falarei daqui a pouco, que o nome André, ele é grego e não hebraico. E o contexto no qual Jesus estava inserido, a língua na qual Jesus estava inserido ali era o hebraico. Mas André tem essa característica particular do grego e não do hebraico. E depois isso vai ficar muito claro na própria missão de André, que foi exatamente de evangelizar, de levar Jesus Cristo para o mundo helenista, fora dos muros de Jerusalém, aqueles que não eram judeus. E Santo André cumpriu bem a sua missão. Onde ele passava, a cidade onde ele ia, ali ele estava anunciando nosso Senhor Jesus Cristo. E o grande público de Santo André foi exatamente as pessoas que não eram judeus, as pessoas fora do muro de Jerusalém. Por isso que fiz questão de destacar esta característica de Santo André, um nome grego e não um nome hebraico. E Santo André, cumprindo bem a sua missão, onde ele chegava, falava de Jesus. Onde ele chegava, ele apresentava a pessoa de Jesus. E aqui não se trata propriamente de um conhecimento histórico
um Jesus que nasceu em Belém, um Jesus que era filho de Maria, filho de José. Não é uma biografia a respeito de Jesus. É mais do que isso. Onde André chegava, ele falava de quem era Jesus, o Filho de Deus, e falava da missão de Jesus, salvar todos os homens. E Santo André pôde se gastar pregando o Evangelho. Santo André pôde se gastar com esta missão belíssima, de propagar para todos, para o maior número possível, quem era Jesus. E como eu vos disse, a própria tradição assim o apresenta, aquele que foi chamado por primeiro. Junto com ele, Pedro e os demais e assim por diante. Mas por que destacar que Santo André foi um dos chamados primeiros? Uma coisa muito importante é que esse desejo de levar, de tornar Jesus conhecido cada vez mais, foi algo que Santo André pegou para si. E levou até as últimas consequências, tanto é que deu a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele queria que nosso Senhor tivesse o maior número possível de seguidores. Hoje está muito na moda o seguidor do Instagram, seguidor do Twitter, seguidor disso e daquilo. Talvez poderíamos dizer que Santo André inaugurou os seguidores de Jesus. Foi aquele que, por primeiro, que ele sabia que quanto mais gente entendesse quem era Jesus, a salvação chegaria ao maior número possível de pessoas. Portanto, onde ele passava, onde ele ia, ele queria que todo mundo soubesse quem era Jesus. Você conhece Jesus? Não. E ali ele ia falar de Jesus. Você conhece Jesus? Não. Então deixa eu falar de Jesus para você. Você conhece Jesus? E assim por diante. E esse ímpeto e esse ardor de tornar Jesus conhecido fez um bem muito grande. Quantas pessoas conheceram Jesus por causa de André? Quantas pessoas foram salvas por causa de André? E agora eu me volto para você que está aqui no santuário, para você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, e pergunto, como tem sido o teu ardor, teu ímpeto em falar de Jesus? Como tem sido? Porque não é compreensível alguém que se encontra com Jesus, alguém que fez experiência com Jesus e guarda para si. Não é possível. Não é possível alguém fazer uma experiência tão forte com Jesus, tão forte com nosso Senhor e guardar para si. Se existe algo natural, pelo menos precisa ser em cada batizado, é esse desejo de tornar Jesus conhecido e amado. André faz a experiência com Jesus, mas não guarda para si. Ele leva essa experiência para todos que ele encontra no seu caminho. Todos, todos. Porque é assim que acontece. Alguém experimenta Jesus e a partir dessa experiência, a partir deste encontro, ele quer fazer com que todo mundo também o conheça. A partir do amor que se tem por Jesus, ele quer que todo mundo o ame. Eu até peço a nosso Senhor, a partir desta liturgia, meditando sobre a vida do apóstolo André, que o Senhor possa motivar no nosso coração, nos dar um novo ardor no nosso coração, para que assim possamos cada vez mais levar Jesus às pessoas que ainda não o conhecem. E quantas pessoas ainda não o conhecem? Eu repito, aqui eu não estou falando de biografia não, saber quem é Jesus, estou falando de fazer experiência com Ele, porque é a experiência com Jesus que transforma a vida, não é a biografia. Quantas pessoas conhecem a biografia de Jesus,
E nós que já experimentamos a Ele, já experimentamos nosso Senhor, precisamos cada vez mais exercer esta missão, porque é uma missão, não é nem um trabalho, é uma missão. Qual a missão? Que é confiada a todo batizado. A missão de propagar, de espalhar cada vez mais a palavra do Senhor. O reino de Deus sendo implantado em todos os lugares, em todos os corações. Cada batizado tem esta missão. Cada um no seu estado de vida, na condição na qual está inserido. Eu como padre, você como casado, como leigo, como solteiro, como celibatário, como religioso, ou qualquer realidade de vida dentro da igreja. Só o fato de você ser batizado, você tem esta missão. A missão de tornar Jesus Cristo conhecido e amado. É interessante que a própria narração do Evangelho, tanto em São João quanto São Mateus, assim vai, quando se dirige para André, e também para os demais que estão ali, entre eles Pedro, que ele diz, olha, vinde comigo e eu vos fareis pescadores de homens. Como ele estava se referindo a pescadores, só que daquele momento em diante, onde André, Pedro, eles se encontram com Jesus e dizem, olha, de hoje em diante, vocês não vão mais pescar peixes, vocês serão pescadores de homens. Significando esta missão de trazer as pessoas para Jesus. Se antes pescava peixes, agora mudou, não é mais peixe. São homens, pessoas, levar para Jesus. Eu repito, como nós precisamos entender isso com o coração. Tem muita gente que ainda não fez experiência com nosso Senhor Jesus Cristo, mas que precisa fazer. Nós não podemos esperar pelas pessoas, pelos outros. Nós temos que dar o primeiro passo. Tem que começar por nós. Porque é contraditório um de nós experimentarmos Jesus, entendermos quem é Jesus, entendermos que sem nosso Senhor não há salvação, é preciso estar com Jesus para se salvar. E nós vermos alguém que não está com Jesus, que está caminhando sem Jesus, e ficarmos tranquilos. Não é compreensível, não é compreensível para um cristão que entende que sem Jesus não há salvação, e ver outro sem Jesus e ficar de boa, tomando sorvete num dia quente. De boa, tranquilo. Eu já encontrei, quem quiser que encontre. Não, isso não é postura de um cristão, pelo menos de um autêntico cristão, não é postura. Padre, isso é coisa do senhor que é padre, é coisa dos missionários da Canção Nova que são missionários, eu não. Não, isso é coisa de quem ama Jesus. Falar de Jesus é coisa de quem ama Ele, de quem entendeu quem é Jesus. Eu espero do mais profundo do meu coração que você entenda as palavras que o Padre agora se refere a você. A exemplo de Santo André, onde ele passava, ele queria que todo mundo conhecesse Jesus. Conosco não pode ser diferente, não pode ser diferente. Para algumas pessoas, nós precisamos falar novamente de Jesus. Para aquelas que já o conheceram, fizeram experiência, mas infelizmente o abandonaram. Uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, se assim for necessário. Mas às vezes uma primeira vez, para aqueles que ainda não caminham com o Senhor, para aqueles que ainda não entenderam quem é Jesus. Não entenderam ainda quem é Jesus. E nós precisamos entender, amados irmãos, que o mundo precisa ser salvo. O mundo precisa ser salvo. Tem outro meio sem ser Jesus? Não. Então por que muitas vezes ficamos de braços encruzados? Por que não damos o máximo de nós?
O que está acontecendo? No mínimo nós precisamos nos perguntar. O porquê do nosso comodismo? De meter a mão no bolso, rezar o terço, pegar a chave do carro, entrar no carro, vir até o santuário ou uma igreja, reza, volta para casa, no outro dia faz tudo de novo. Mas cadê a preocupação pela salvação dos outros? Cadê? Porque não é compreensível um cristão que reza o texto, que vai à missa, que se confessa, que faz tudo que é necessário e próprio de um autêntico cristão e não se preocupa com a salvação dos outros. Na verdade, sendo muito sincero com você, quem não se preocupa com a salvação dos outros já esqueceu até a sua. Quem não se preocupa com a salvação dos outros já esqueceu até a sua. No fundo, está sendo alguém que anda para lá e para cá, participa da missa, reza o texto, mas não está sendo um autêntico cristão. Pode ser um cristão, foi batizado, mas um autêntico não. Para nós sermos autênticos cristãos, nós precisamos exercer a nossa missão de batizados, de levar nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo inteiro. E aqui o mundo inteiro significa onde eu posso levar, o limite onde eu posso levar. Às vezes o meu mundo é uma cidade, é um vilarejo. Onde você pode levar Jesus? Qual o limite que você pode levar Jesus? Através desse instrumento que está aqui na minha frente, esse microfone que está em minhas mãos, consigo chegar a tantos lugares devido ao sistema Canção Nova de comunicação. Hoje é o meu limite, é o que tem em minhas mãos. E por ser Canção Nova, tenho usado o máximo que eu posso. E assim nosso Senhor cada vez mais tem se tornado conhecido e amado. Mas você, qual o limite de você? Para dizer assim que todos nós temos algo a fazer, todos, e precisamos assim o fazer. Jamais ficarmos de braços encruzados jamais. Encruzar os braços significa já não amar mais nosso Senhor. Porque alguém que ama nosso Senhor quer torná-lo conhecido, quer torná-lo amado. Portanto, se já não existe no meu coração o desejo de que Jesus se torne conhecido e amado, é porque eu já não o amo. É o sinal vermelho de não amor. Eu repito, falar de Jesus não é só para os missionários, para os religiosos, os padres, os bispos, não. É para todo batizado. Que Santo André, que já está junto de Deus, e que o fez isso enquanto vida, e agora intercede por todos nós lá no céu, sobretudo hoje, no dia que a igreja celebra, faz memória da sua vida, do seu martírio, interceda por nós. Para que cresça no nosso coração esse ardor, esse desejo de tornar Jesus Cristo conhecido e amado. Entendendo que fora de Jesus não há salvação. E se tem alguém que ainda não ama Jesus, que não abraçou a fé em Jesus, nós temos a missão de conquistar. E é esta palavra, de conquistar estas pessoas para nosso Senhor Jesus Cristo. Se existe um Instagram, se existe um Twitter que precisa estar bombando de seguidores de Jesus, seguidores é o Instagram, é o Twitter de Jesus. Os demais não, que tiver tá bom, mas o Instagram, o Twitter de Jesus tem que estar bombando de seguidores. Bombando de seguidores. Porque fora de Jesus não há salvação. Fora de nosso Senhor não há salvação. E entendendo isso, eu preciso me esforçar com toda a minha força, com todas as minhas energias, para que outras pessoas abracem aquilo que eu já abracei.
para que as pessoas que ainda não seguem Jesus possam passar a seguir. E seguindo Jesus, possam se salvar. Porque aqui está o cerne, o centro, a essência do que nós pregamos, do que nós falamos, para que as pessoas entendam isso. Exatamente a salvação. Se não há salvação sem Jesus, eu preciso permanecer com Ele, mas eu tenho que levar outras pessoas. E eu repito, nós precisamos nos preocupar com isso. Nos preocupar com quem ainda não ama nosso Senhor, com quem ainda não abraçou a fé. Eu comecei falando para vocês que a missão de André, uma particularidade da sua missão, foi exatamente evangelizar aqueles que não eram judeus, os que estavam no mundo helenístico. E qual é a minha missão? Qual é a sua missão? André entendeu e deu a vida por isso. Deu a vida por esta causa, a causa do Evangelho. Deu a vida. E o sangue de André, com o seu martírio, não foi em vão. Tanto é que já se passaram muitos anos. E hoje nós estamos fazendo memória desse homem que pôde dar tudo pelo Evangelho. O tudo dele foi a ponto de, inclusive, dar a vida, o martírio. E qual tudo que eu e você podemos dar? Qual tudo que nós podemos dar? Porque nós não podemos ser mesquinhos naquilo que nós damos para Deus, inclusive na evangelização. Não podemos ser mesquinhos, pelo contrário, precisamos dar tudo de nós. O tudo, eu repito, na condição, no estado de vida no qual Deus chamou cada um de nós. E no limite que nós temos, como eu vos disse há poucos minutos. Mas precisamos dar tudo para que o maior número possível de pessoas conheçam Jesus e posteriormente amem nosso Senhor e, como consequência, se salvem, entendendo que não há salvação sem nosso Senhor. Portanto, eu peço à Virgem Maria que o nosso coração possa arder de amor por Jesus, mas esse mesmo ardor nos leve ao encontro daqueles que ainda não amam nosso Senhor, para que assim nós possamos nos salvar, mas junto conosco um grande número possa nos acompanhar, porque não é possível amar Jesus e esquecer quem está do nosso lado.